live ali. Nathalie? É, uma moça aí da internet. Oi, eu sou a Nathalie. E hoje eu vim falar com vocês sobre teoria da conspiração. Então, gente, falaram muito sobre teoria da conspiração. Coisas de um bando de maluco. Muitas pessoas pensam, ai, de onde que essas pessoas tiram essas coisas para falar, né? Então, vamos falar sobre isso, sobre teoria da conspiração. Mas antes, por favor, curte, compartilha, se inscreva no canal. Dá um joinha! Vai, por favor, já curte agora mesmo. Já? Então, falaram que o Foro de São Paulo era uma teoria da conspiração. O Olavo de Carvalho gritava para meio mundo: Fora de São Paulo! Fora de São Paulo! Olha os comunistas, eles se reunindo, fazendo um projeto de poder e usando uma associação chamada Foro de São Paulo para se reunir. Aí as pessoas, ela disse, terraplanista, coisa de doido, gente, coisa de maluco. Imagina que isso existe. Então o Foro de São Paulo ele foi escondido por muitos e muitos anos. Tem uma cena de um jornalista renomado, ele fala assim, ele pergunta pro descondenado, né, pro Nine, alguns chamam de Nine, é um apelido carinhoso, é mania, né? O descondenado fala assim pra ele: olha, falaram sobre o Foro de São Paulo. Aí ele responde: olha, essa sua pergunta é uma brincadeira de muito mau humor. E eu não quero que se repita. Foi uma resposta mais ou menos assim, de, sabe, um cala-boca pro jornalista. Assim, você tá falando coisa assim, você tá me ofendendo com esse tipo de pergunta. Então, esconderam o Foro de São Paulo por muitos e muitos e muitos anos. E a gente falava: Foro de São Paulo! Foro de São Paulo! Foro de São Paulo! E as pessoas falavam: bando de maluco! Bando de retardado maluco. Tá bom, né? Tá bom então, tá. A gente tá avisando. Quem avisa amigo é. 2023 chegou. Reunião. Ai, nem disfarça mais. Reunião do Foro de São Paulo. Reunião do Foro de São Paulo com os Dona Dita Dores. Quando Dona Dita bateu na porta, né? Dona Dita bateu na porta, recebendo uns ditadores. Maduro, Daniel Ortega da Nicarágua, o sucessor do Fidel Castro. Então, né, a teoria da conspiração ficou na cara de todo mundo. O pessoal falou assim que era a teoria da conspiração, coisa de um bando de maluco, e tava lá. Estava lá, teoria da conspiração. E o que foi informado assim, que anos atrás teve a presença de um dos chefes da FARC, Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. O Fidel Castro também teve um encontro com o Pablo Escobar. E atualmente nós vimos e também vimos os discursos que o descondenado disse que não tem nenhuma vergonha de ser chamado de comunista, pelo contrário, tem orgulho de ser chamado de comunista. E o ministro lá, né, ele falou assim: sou comunista, graças a Deus. Então, a teoria da conspiração.
Não era teoria da conspiração coisa nenhuma. É a pura verdade, a realidade batendo na porta. E aí, mas e o comunismo? O que tem a ver? E se for um bando de comunista mesmo? Bom, é uma associação internacional. É uma associação internacional com o projeto de poder da América Latina para formar a Pátria Grande. O Maduro falou lá no início, quando virou 2023. Inclusive, ele seria o chefe da Pátria Grande. A Pátria Grande seria um novo bloco soviético, da União Soviética. Assim, não da União Soviética, mas como a União Soviética. Seria um bloco comunista latino-americano. Entendeu? Entendeu? Então. Liga não, viu? Então, o comunismo, muito se fala sobre a teoria eugenista, sobre a teoria do Hitler, que é horrível. Ninguém tem dúvida, ninguém quer aquilo, porque o que aconteceu lá atrás foi horrível. Pelo menos uns 6 milhões de judeus levados, né, para campos. E então foi uma coisa horrível para a história, é uma vergonha na história. E muito se fala sobre isso, mas não se fala com a mesma, da mesma forma sobre os males, sobre os horrores do comunismo. E que não foram poucos. Gente, o comunismo, ele matou mais que a ideologia do homem do bigodinho na Alemanha. Não que a ideologia não é uma pior que a outra, são horríveis. São horríveis. As duas. Mas deveria também falar sobre o comunismo, porque só mostra um discurso bonitinho. Tem gente que até compara com o evangelho, gente. Pelo amor de Deus, vamos ler a Bíblia, pelo amor de Deus. Enfim. Então, o comunismo, ele matou milhões no Holodomor, na Ucrânia. Hoje a gente vê a Ucrânia em guerra. Lá no passado a Ucrânia já foi muito, já sofreu muito com o Holodomor. Na época stalinista, o ditador Stalin. A gente até zoa falando Stalinácio. Então, o Stalinácio, então, né? O Stalin, ele mandou confiscar as propriedades do campo, as propriedades rurais. E fez uma coletivização da agricultura. Quer dizer, as pessoas plantavam e eles vinham, pegavam as coisas deles, as plantações, os alimentos e levavam para as cidades. Eles não tinham motivação para trabalhar, eles não tinham alimento suficiente. Aquilo ali virou uma coisa assim tão horrível. Eles começaram a passar fome. Começaram a ficar cadavéricos. A situação ali, Holodomor, é morrer de fome. Holodomor. As pessoas começaram a ver foto de criança cadavérica. E então morreu. Não tem um consenso, alguns estimam 12 milhões de mortos. E eles falam assim que tinham... Essa parte é macabra, gente. Vocês já assistiram, né? Resident Evil, aqueles filmes de zumbi, essas coisas, né? Na época do Holodomor, se vocês saíssem em determinado horário, poderiam se dar muito mal. Porque tinham pessoas famintas que chegavam a matar para comer. Então, tem lá, historicamente, eles confirmam que também teve canibalismo por causa da fome. Então, você imagina, eu quero sair. Não, esse horário não, pode ter gente famintas pelo caminho e vão te matar e você vai virar comida.
comida, gente. Comida! Que horror! Foi uma coisa horrível, Holodomor. Pesquisa aí na internet. Vão estudar, vão olhar aí na internet. Tá bom? Holodomor na Ucrânia. Milhões de pessoas mortas. Coletivização da agricultura. Confisco de propriedade. É o regime stalinista. Além disso, também teve a perseguição dos cristãos na Romênia. Assim como os judeus eles incomodavam porque eles não seguiam, eles não obedeciam a César. Eles pagavam a César porque dê a César que é de César, dê a Deus que é de Deus, mas eles não eram um povo rebelde, assim, digamos, para o Estado. Porque para eles eu tenho que obedecer a Deus. Deus de Abraão, não é César. Então, eles eram um povo com uma ética própria. E é assim, os cristãos também é assim. Os cristãos têm a lei para obedecer, mas a nossa ética, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. A gente não rouba, né? A gente não rouba porque Deus está olhando. Porque Jesus está olhando. A gente vai magoar ele. Porque é um dos mandamentos, que é não roubar. Porque a gente não pode pegar as coisas do irmão. É por isso que a gente não rouba. Óbvio, né? Vai ter gente que não tem os mesmos valores e não vai roubar pelo motivo de eu não vou roubar porque senão eu vou ser preso. Não, a gente não rouba. Claro que ninguém quer ser preso. Mas o motivo maior da gente não fazer isso é porque a gente não quer desagradar a Deus. Então, os cristãos também têm uma ética. E isso sempre incomoda os ditadores. Como Stalin, como outros, né, da Romênia, no caso. Então, na Romênia, teve muita perseguição aos cristãos. Os cristãos não podiam andar com a Bíblia. Eles só podiam andar com o livro de Marx. O que eles faziam para não chamar a atenção? Eles pegavam o livro do Marx, colocavam páginas da Bíblia dentro, e aí eles chegavam nos locais e tinham os códigos para saber se podia pregar ou não. E assim, é bem emocionante. Você viu o filme Torturados por Cristo? Coloca aí na internet, Torturados por Cristo, tem no YouTube mesmo. E é bem emocionante porque até mesmo os guardas, até mesmo gente que deveria levar eles, sempre tem os que não fazem o mal, mesmo que mandem, né? Muitos queriam ouvir a palavra também, então eles tinham os códigos. Aí chegava com o livro do Marx, as folhas da Bíblia dentro, e falava algum código assim, pode? Tá bom. Então eles fechavam o estabelecimento, tentavam dar um jeito deles pregar ali sem serem presos. Só que muitas vezes não acontecia deles serem presos, não tinha jeito. E aí eles eram levados, e lá acontecia todos os tipos de atrocidades, pendurados de cabeça para baixo, eles eram obrigados a negar Jesus Cristo, eles eram zombados, ali se misturava urina, tudo, sabe? Eram coisas horrorosas que os cristãos passaram nessa perseguição pelos comunistas. E o mais louco de tudo, tanto que tem gente que fala que o Hitler ele imitou os comunistas na questão dos campos de concentração. Fala assim que foi uma imitação que pegou, a ideia foi do comunismo, acho que do Stalin mesmo, né? E o mais louco de tudo é que os monstros, né, da ideologia do Hitler, eles chegaram nesses campos que a pessoa estava com a cruz enfiada, sabe, em orifícios, que a pessoa estava inteira rasgada, sabe, umas coisas assim horríveis, e
ficavam chocados. Chocados. E é monstro ficando chocado com um monstro, sabe? É um absurdo tão grande, é uma coisa assim que não tem nexo, né? E é pra ver que eles tinham muita raiva. Então, assim, como que você tem tanta raiva de algo que não existe, né? Eles tinham muita raiva da fé cristã. E houve essa perseguição foram os comunistas, vocês podem ver, torturados por Cristo na Romênia. O sobrevivente, a pessoa conseguiu sair de lá e contar a história de outro país, né, também, estando a salvo, né. Mas tem até os nazis encontraram, né, esses locais macabros. Além disso, atualmente nós temos sobre o comunismo, né, no Haiti foi um terremoto que destruiu o Haiti, né. Tem locais que o furacão destrói tudo, terremoto, tsunami, tem países que foram eliminados do mapa com tsunami. Mas na Venezuela não aconteceu nenhuma guerra, não aconteceu tsunami, não aconteceu furacão, não aconteceu terremoto. O que aconteceu foi socialismo. E o socialismo ele veio desde o Chávez, da época chavista. Não começou com o Maduro, já começou com o Chávez. E foi um processo até chegar na decadência de quase 7 milhões de refugiados venezuelanos vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países, fugindo do socialismo. Isso, fugindo do socialismo. E os relatos dos venezuelanos de toda essa pobreza extrema, perseguição política. Claro que esses milhões, muitos não estavam fugindo porque estavam sendo perseguidos políticos, porque a maioria obedece, tem medo, né? Mas, então eles estão fugindo da fome. Mas além do pessoal que está fugindo da fome, tem o pessoal fugindo da perseguição política, porque é muito pesado. Tem lá uma rádio funcionando, eles fazem uma ligação pelo telefone para mandar a rádio fechar, para mandar, não vai queimar, não vai ter um incêndio aí nessa rádio, vai ter um incêndio. Então, ou funciona conforme o Maduro quer, ou não funciona. E aí, as pessoas só podem ouvir o que ele quer que ouça. Porque qualquer coisa que fuja, a pessoa é punida. Acaba sendo obrigada a sair do próprio país. E você vê assim que o comunismo, ele é uma concentração de riqueza. Ele não é uma distribuição, ele nivela as pessoas por baixo. Na Venezuela, as pessoas ficaram mais pobres. A pessoa que é da classe média foi para a pobreza. Quem que são os ricos? Lá tem Ferrari. Acredite se quiser, se você vai em Caracas, você vai ver uma loja de Ferrari, Mercedes, Ferrari, automóveis de luxo. Mas quem que usa esses automóveis? Os amigos do rei. Um cara que tem um cafezinho, coisa simples, ele é muito ousado. Porque a maioria depende de auxílio e é muito pouco. É uma situação sempre de muita fome. E lá teve manifestantes que passaram por cima de manifestante. A Miss venezuelana, acho que era a Miss do turismo, foi baleada. Tem um cara lá que ele filmou um pouco antes dele morrer. A polícia do Maduro estava chegando e ele filmou, porque ele seria um rebelde, né?
contra o regime por causa das coisas que estavam fazendo. E ele era um policial e também, acho que ator também. E ele tinha 3 filhos. E ele, antes de morrer, ele falou: eu fiz tudo isso por vocês. Eu fiz tudo isso por vocês. Aí ele falou o nome dos filhos e por todos os meninos venezuelanos. Tem um policial também que ele saiu do país para não atirar no próprio povo. Lá tem uma contenção de manifestantes, é uma contenção de tumultos. Aí chama o cara para contenção de tumultos. Na verdade é para abafar protesto, né? Para poder abafar, para poder impedir dos protestos acontecerem. Então, esse policial ele não quis passar por isso, então ele vem embora para cá. Hoje ele é pedreiro, ele tem filho e ele sustenta a família dele como pedreiro aqui no Brasil. E a Miss venezuelana, esse policial, esse outro que eu esqueci o nome dele, que também era policial. Na fronteira aqui na Amazônia, os nossos soldados encontraram alguns anos atrás soldados venezuelanos chegando para cá, fugindo, porque tem sniper, porque quem se recusa a ir contra o povo tem essa ameaça. Então eles fugiram, chegaram aqui desidratados, morrendo de fome, quase morrendo, e desidratados, né, falta de água. E ano passado nós ficamos chocados com a imagem de uma índia, uma Yanomami. Nossa, esse nome é muito difícil, desculpa se eu tiver falado errado. Essa índia, né, uma índia idosa, tem toda uma cultura, indígena, né? Mas a questão é que essa índia era venezuelana e ela veio fugindo da Venezuela para o Brasil, porque a parte da Venezuela era uma parte que eles estavam naquele estado de desnutrição. E aí eles vieram para a parte abastada, digamos, que é o Brasil, para poder se alimentar. E aí fizeram aqueles vídeos, aquelas fotos, falando que aquela índia era brasileira. Mas não é verdade. O próprio deputado venezuelano postou na rede social dele, mostrando: não, essa índia aqui é nossa. E até tinha lá camiseta, foto de pessoas que tinha uma outra foto de assistentes de saúde, mas não era do Brasil, era assistente da Venezuela. Além disso, também tem a perseguição dos cristãos na Nicarágua. Já tem vários padres, tinham sido 11, mas já foi mais um. Já é mais de uma dezena de padres presos, padres perseguidos, freiras expulsas do país, pessoas expulsas que perdem até a nacionalidade, igrejas sendo queimadas, missas sendo impedidas de acontecer, provocações, porque lá é o partido sandinista. Provocações, coloca lá uma bandeira sandinista na igreja que o padre está preso, porque o padre fica preso dentro da igreja. Não sei se é todos os casos, mas esse padre virou um símbolo da luta, ele até a última vez que eu vi, ele estava preso dentro da igreja. Eu não entendi se ele estava preso dentro da igreja, que ele foi solto e depois ele voltou. Ele foi preso novamente. Então, na Nicarágua, Cuba também teve blindados passando por cima de manifestantes. É uma revolução que já tem mais de 50 anos. Até hoje eles não conseguiram se livrar. Depois que o comunismo se instaurou no país, já era muito difícil. Teve aliado da revolução que depois ceifou a própria vida de tanto desgosto, o comunismo, muitos falaram que era teoria da conspiração, pois não é. Vão estudar história, vão estudar sobre o Holodomor,
assista Torturados por Cristo, a perseguição aos cristãos na Romênia. Veja sobre a situação da Venezuela, os refugiados. Quem tem dinheiro, quem tem condição, vai, gente. Vai ali na fronteira da Venezuela para ver a quantidade de refugiados, para ver a situação. E o Brasil aqui recebeu. O Bolsonaro recebeu esses refugiados, enquanto o outro recebeu o opressor, né, desses refugiados. E na época da Revolução Cubana, muitos gays foram perseguidos, levados para campo de concentração, campo de trabalho forçado. E lá eles acreditavam, né, o Che Guevara ele acreditava na cura gay. E o que eles queriam? Só que a cura era com tortura e porrada. Então, é uma pessoa sanguinária, que fez essa revolução, líder da Revolução Cubana, um dos responsáveis pelo drama que Cuba vive hoje, toda a pobreza do país. E eles usam como símbolo, se mistura com a ideologia progressista, uma pessoa que simplesmente, né? Enfim, comunismo não é teoria da conspiração. O Folha de São Paulo existe, está mais vivo do que nunca. Vocês viram, vocês presenciaram. Então vamos pensar, gente, quando começar a falar, não, isso é coisa de maluco, isso é teoria da conspiração. Desconfia, pesquisa, procura. Vai ver história. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Precisa ver a história, a parte que muitas vezes eles não contam na história, mas vocês encontram no Google, precisa de orientação, né? Eles sentaram em livros conservadores, eles não mostraram livros conservadores, mas graças a Deus tem na internet e muitas coisas que não é nem que eles esconderam, eles simplesmente não falaram. Muitas coisas que eles não falam, que eles não colocam, ou às vezes eles falam assim rapidamente, que nem eu só sabia sobre capitalismo versus socialismo. Eu só sabia sobre a Segunda Guerra Mundial, mas eu nunca ouvi falar de Holodomor, nunca ouvi falar dos horrores do comunismo na escola. Mas hoje tem na internet, a gente está avisando, estamos mostrando os tópicos, vão procurar, vão estudar. Muito obrigada pela atenção, meu vídeo ficou longo, acaba sendo muito assunto, mas se vocês gostaram, se vocês aprenderam, vão pesquisar, curte, compartilha, se inscreva no canal. Muito obrigada, viu, gente?